mais uma vez. Te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Se você cantou de todo o teu coração, se você realmente cantou aquilo que o teu coração sente, então não há motivos para você não adorar a Deus. Na prova, na luta, no meio da tribulação, no meio da alegria, no meio da fartura, no meio da escassez, no meio da saúde, no meio da doença, o Senhor seja louvado na nossa vida. Amém? O Senhor seja louvado em todas as áreas. Glória a Jesus. Boa noite a todos, a paz seja convosco. Queria convidar você já a pegar a palavra de Deus. E nós vamos abrir no livro de Jó. Jó, capítulo 9, verso 10. Hoje estamos dando início à nossa penúltima campanha do ano. Eu expliquei os motivos porque é penúltima, porque a próxima será a última. Então essa é a penúltima. Essa é 7 quintas-feiras, aonde nós estaremos buscando o impossível. Possível para nós, mas possível para Deus. A campanha é impossível, mas Deus pode. É impossível. O médico diz que é impossível, o homem diz que é impossível, o marido diz que é impossível, a esposa diz que é impossível, os filhos dizem que é impossível, mas Deus pode. Se nós nos colocarmos na posição, Deus pode. Creio nisso. O versículo da campanha que está aqui no folheto diz: e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Que bom que a gente serve um Deus assim, né? Mas nós servíssemos um Deus que dissesse assim: olha, nem tudo é possível, deixa eu ver aqui na minha agenda se eu posso fazer isso. Mas nosso Deus diz: não, tudo é possível, eu posso todas as coisas. Todos acharam Jó 9:10? Ele faz coisas grandes que não se podem esquadrinhar, e maravilhas tais que não se pode contar. Oh, maravilha! Falando do nosso Deus, irmão. Jó está falando do nosso Deus. Ele faz coisa grande. O que nós queremos são coisas grandes. Eu quero coisas grandes, você quer coisa grande. Curas grandes, milagres grandes, conversões grandes, libertações grandes. E Ele faz coisas grandes que não se pode esquadrinhar. Por mais que o homem tente imaginar, por mais que o homem tente pensar em coisas grandes, não chega perto do que Deus pode fazer. Em algumas versões diz coisas inescrutáveis, se não me engano. Algumas versões. E quem quer dizer inescrutável? Quer dizer que não está no coração, que o homem não consegue imaginar o que Deus pode fazer. Coisas grandes e maravilhas tais que não se podem contar. Ou seja, Deus não é Deus de um milagre só.
Deus é Deus de milhares de milagres, maravilhas incontáveis na nossa vida. Então não se detenha em pedir uma coisa só para o Senhor, né? Temos que nos organizar, isso sim, né? Pedir uma coisa e a buscarei, mas quando eu alcançar, já tem outra meta, já tem outro sonho, já tem outro alvo, porque Deus é Deus de maravilhas incontáveis. Amém? Feche os teus olhos. Pai amado e Deus maravilhoso, Senhor, é muita alegria, Senhor, servir a um Deus assim poderoso. Por isso, ó Deus, fala conosco. Fala, Senhor, através dessa palavra, através da tua palavra. Estamos dando início, ó Pai, a uma batalha. Estamos dando início a uma campanha, Senhor, aonde estamos mexendo com o mundo espiritual. Aonde, Pai, o diabo, Satanás, o nosso inimigo, ele vai perder essa batalha. E que ele já saiba desde já que ele é o derrotado. E que nós triunfaremos sobre todas as coisas. Pensa, meu irmão, naquilo que você quer colocar como primícia nessa campanha. Qual é o seu alvo principal? Qual é o seu pedido principal? Qual é a sua maior necessidade? E diga: Satanás, eu irei triunfar sobre essa necessidade, porque eu estou diante do Deus do impossível. Amém? Pode se assentar, fica à vontade. Jó está falando que o Deus que ele servia, e coincidentemente é o mesmo Deus que nós servimos, ele estava falando que o Deus que ele adorava era um Deus de milagres, era um Deus de maravilhas, era um Deus que fazia prodígios. E é isso que Deus quer fazer nessa campanha: milagres, maravilhas, libertações, curas. Aquilo que você quer buscar, aquilo que você colocou como primícia, a primeira coisa, a maior necessidade, Deus irá fazer. Se nós crermos, Deus vai fazer. E eu quero falar aqui de 4 pontos que Deus irá fazer nessa campanha. Primeiro, Deus livra. Deus é um Deus que livra o seu povo. Segundo, Deus é um Deus que cura o seu povo. Deus é um Deus que provê o seu povo. Amém? E Deus é um Deus que vence. Amém? Diga assim: Deus livra, Deus cura, Deus provê e Deus vence. Amém? Eu creio que as nossas necessidades estão dentro de uma dessas 4 pontos: livramento, cura, provisão e vencer. Então nós vamos falar primeiro sobre o livramento. A Bíblia fala lá em Êxodo 14, verso 10 em diante, fala sobre o grande livramento que Deus deu ao povo de Israel, o povo hebreu. Lá no Egito, quando eles estavam saindo do Egito, Deus opera com mão forte sobre aquele povo. Todos conhecemos a história da saída do Egito, entrada no deserto, até chegar ao Mar Vermelho. Todos conhecemos. Mas toda vez que nós meditamos nessa palavra, toda vez que nós paramos para pensar nessa grande obra de Deus, nós aprendemos coisas novas. Aprendemos coisas que outrora estavam ocultas, coisas que outrora nós nem imaginávamos, mas Deus vai revelando, Deus vai mostrando e Deus vai nos ensinando. E Deus aqui me dá, amados, 4 ensinamentos nessa passagem, nesse livramento que Deus deu para esse povo. Primeiro, se nós queremos ser livres, se queremos desfrutar do livramento de Deus, nós temos que ter coragem. Diga assim: eu tenho que ter coragem. E temos que ter. Sem coragem, nós não conseguimos nada.
pergunto para você, não é muito tempo, irmão? 430 anos, esperando que algo acontecesse, esperando um milagre, esperando um livramento. Eu creio, irmão, que 430 anos foram suficientes para acabar com a coragem daquele povo. Coragem de sonhar. Coragem de sonhar no futuro. Coragem de reagir. Faltou coragem, irmãos. Eles se acostumaram, ficaram amedrontados. Quem sabe no princípio dessa história, nos primeiros anos de cativeiro, quem sabe alguém tentou se rebelar. Quem sabe alguém não aceitou aquela situação e disse, não, vamos se levantar. Não, quando José era vivo, nós éramos livres, nós éramos um povo próspero, vamos nos rebelar. Mas Faraó, irmãos, oprimiu, Faraó sufocou, Faraó aumentou o cargo, aumentou a fadiga, Faraó sufocou essa rebelião. E isso fez com que a coragem fosse embora. E eles começaram agora a viver conforme Faraó mandava que eles vivessem. Eu creio, irmão, 430 anos foi tempo suficiente para a coragem ir embora. Ninguém mais tinha coragem de planejar futuro. Ninguém mais tinha coragem de pensar em um dia voltar a Jerusalém, voltar na sua terra. Ninguém mais tinha coragem. E quem sabe nós também, muitas vezes, não perdemos a coragem. Não estamos 430 anos, mas muitas vezes, irmãos, um ano, uma semana, um mês, 2 meses, 2 anos, 3 anos de aflição e sofrimento roubaram a nossa coragem. E nós não temos mais ousadia de sonhar. Não temos mais coragem de levantar a cabeça e dizer, não, Satanás, comigo não, eu vou vencer, eu não aceito essa situação. Irmão, quem sabe muitos já estão acostumados a viver debaixo do jugo de Satanás. Uma vida de sofrimento, uma vida de tortura, de humilhação, uma vida onde você não tem projeto, não tem sonho, aonde um dia é pior do que o outro, aonde um dia se torna mais cansativo do que o outro. O tempo passou, o tempo mudou, mas a ação do inimigo ainda é a mesma. O modo do inimigo agir ainda é o mesmo. Ele sufoca, ele oprime para que a nossa coragem caia por terra e vivamos escravizados pela mão do diabo. Então, primeira coisa, se nós queremos ser livres, irmãos, temos que pedir coragem. Temos que ter coragem. Sabe por quê? Você crê na Bíblia? Você crê no que está escrito na Bíblia? Amém. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Todas as coisas, boas, ruins, tudo. Se eu confio em Deus, se eu creio em Deus, se eu ando conforme a palavra de Deus, então todas as coisas estão de uma maneira ou de outra colaborando para o meu bem. No versículo 2, do verso 14, Deus fala com Moisés e diz, Moisés, chegou a hora de livrar o meu povo. Moisés, você vai por aqui, você vai por ali, e você para diante do Mar Vermelho em determinado local. E lá no versículo 9, nós vemos agora que o povo chegou exatamente aonde Deus ordenar que eles fossem. Naquele local, diante do Mar Vermelho, passaram por um vale e chegaram naquele determinado local. Quando chegaram lá, alguém olhou para trás. E ao olhar para trás, viu Faraó com seu exército vindo em direção a eles. Primeira reação do povo de Deus foi, e o povo de Israel clamou ao Senhor. Mas a resposta não veio na hora. Segunda reação do povo murmurou contra o Senhor. Por quê, irmão? Que uma hora eles clamam ao Senhor e depois vão lá e murmuram
dizer, não, se Deus trouxe até aqui, Deus vai livrar. Uma coisa interessante, quando perdemos a coragem, perdemos a visão. Perdemos a coragem, dá uma amnésia na nossa mente. E nós esquecemos de todas as benfeitorias que Deus já fez na nossa vida. Quando falta coragem, esquecemos dos grandes milagres que Deus já fez na nossa vida. Devido à falta de coragem, eles murmuram ao Senhor. E eles esquecem, irmão, que Deus livrou eles com mão forte do faraó. Que Deus providenciou as pragas para que eles fossem libertos. A falta de coragem fez eles esquecerem do maná que caía do céu. A falta de coragem, que quer dizer covardia, fez eles esquecerem das cordizes que veio para alimentar eles. A falta de coragem, irmãos, faz com que nós esqueçamos o Deus que nós servimos. Então agora faltou coragem para eles entender que aonde eles estavam era o lugar aonde Deus queria que eles estivessem. E se Deus queria que eles estivessem ali, era certo que Deus não iria abandonar eles. Mas muitas vezes a falta de coragem faz nós esquecermos que Deus jamais nos abandona, que Deus jamais abandona um justo seu, que Deus jamais deixa um justo cair. Quando estamos com falta de coragem, nós esquecemos o Deus que nós servimos. Lembra-se de João e Pedro, quando Pedro andava pelas águas? Quando a coragem foi e o medo entrou e ele olhou aonde o vento ele afundou, ele esqueceu que quem estava diante dele era Jesus. Ele esqueceu de quem mandou andar pelas águas foi Jesus. Ele esqueceu tudo. E o medo tomou conta. Por isso, irmãos, se nós queremos livramento, temos que ter coragem. Primeira coisa, coragem. Por quê? Porque Deus não é Deus que abandona. Se Deus mandou aquele povo ir para aquele lugar, é porque Deus já sabia todas as coisas. E nós temos que aprender a confiar mais na palavra. Se eu sirvo a Deus, irmãos, se eu sou fiel a Deus, todas as coisas cooperam para o meu bem. Até aquilo que muitas vezes, ao meu ver, parece que atrapalha, mas na verdade está produzindo benfeitoria para a minha vida. Está preparando algo grande para que Deus faça na minha vida. Porque quanto maior a tribulação, maior será o milagre. Quanto maior for o livramento, maior será a repercussão. Você não concorda com isso? Se Jesus curasse Lázaro antes dele morrer, quem sabe não estaria nem na Bíblia. Mas Jesus deixou passar 4 dias para que isso fosse marcado, registrado e até hoje fosse comentado. Mas Deus quer coragem da sua parte. Porque muitas vezes você está passando por uma luta, uma provação, e Deus está no controle de todas as coisas. E Deus, irmãos, está esperando a hora exata para que esse milagre seja grande. Jó não falou? Ele é Deus de coisas grandes. Quando todo mundo disser, não tem mais jeito, não tem mais solução, irmão, Deus se levanta, Deus estende a mão, e o mundo vai ver que com Deus ainda há solução. E vai ser repercutido em toda a cidade. Viste o que Deus fez na vida do fulano? Todo mundo desenganou, mas Deus foi lá e operou. Não há Deus como o Deus daquela serva, daquele servo. É isso que Deus quer, irmão. E muitas vezes nós, na nossa pressa, na nossa agonia, perdemos a coragem, achamos que estamos abandonados. Então a primeira coisa que eu vejo nessa passagem lá do Mar Vermelho é coragem, irmãos. Coragem para saber que Deus é contigo. É coragem para saber que quando o faraó vem atrás, não tem problema, Jesus está conosco. Quando tudo parece que está dando errado, coragem, porque Deus é conosco. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, irmão, coragem. Diga para o teu irmão, coragem.
firmeza. No capítulo 13 de Êxodo, Deus, quando vai tirando o povo do Egito, Deus diz assim: olha, eu vou levar eles pelo caminho mais longo. Eu não vou levar eles pelo caminho mais curto, porque no caminho mais curto estão os filisteus, homens de guerra, homens que vão guerrear contra o povo. E para que eles não desanimem, porque não estão preparados para a luta e voltem ao Egito, eu vou fazer eles caminhar pelo caminho mais longo. Irmão, muitas vezes, quando não estamos preparados, Deus nos faz caminhar pelos caminhos mais longos. Quando eu não estou preparado espiritualmente para combater as lutas, para combater as guerras, os levantes do diabo, muitas vezes Deus faz eu andar pelo caminho mais comprido, para que eu possa me preparar. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, 100% das vezes, o caminho mais curto para a vitória é o caminho que mais tem tribulação. É o caminho aonde o diabo coloca mais pedras para dificultar. E se eu não estiver preparado para enfrentar as lutas, as batalhas, os impedimentos, eu estarei andando pelo caminho mais longo. Então, irmãos, nós temos que estar firmes, preparados. Se eu quero alcançar minha vitória o mais breve possível, eu tenho que me preparar para grandes batalhas espirituais. Não é batalha carnal, é espiritual. Eu tenho que me revestir com a armadura de Deus. Lá em Efésios 6,10, onde o escudo, o capacete, a couraça, o sapato, a lança, eu tenho que estar equipado e manejar bem essas armas. Porque se eu estiver preparado, com certeza Deus vai me levar para o caminho mais curto. E eu irei enfrentar 1, 2, 3, 4, eu irei vencer, transpor e chegarei na minha vitória. Firmeza, preparados, com coragem, porque a vitória é nossa. Porque o caminho mais curto é o caminho mais cheio de obstáculos. Se não fosse assim, irmão, seria fácil chegar, todo mundo chegaria. Mas a Bíblia fala de alguém vencer, porque não é fácil, tem que estar preparado. E aonde, pastor, eu me preparo? É na presença de Deus. É ouvindo a palavra, é a pregação, é a palavra, é meditando, é estudando, é carregando o escudo da fé, é colocando o pé na palavra, é o capacete da salvação, é o escudo da armadura de Deus. Eu tenho que estar preparado, porque se eu quero vitória, com certeza eu vou enfrentar lutas e batalhas. Até porque, irmão, vitória que não tem luta, não tem vitória, não é vitória. Se é vitória, é porque antes teve uma luta. Teve uma corrida, teve um obstáculo, você teve que vencer, ultrapassar para alcançar a vitória. Então temos que ser firmes. Se eu quero o livramento de Deus, eu tenho que ser firme. Agora, uma coisa muito difícil. Deus pede que nós fiquemos em silêncio. No versículo, capítulo 14, verso 13, Moisés diz assim: aquietai-vos e vede o livramento. É a coisa mais difícil que existe. É aquietar na hora da tribulação. Imagina aquele povo, Faraó chegando, não tem para onde fugir. Imagina o alarido, o griteiro, o desespero, a murmuração. E Deus diz assim: Moisés, manda o povo ficar em silêncio e contemplar a minha livração, o meu livramento. Então, como Deus é poderoso, irmãos, vocês se lembram que nessa hora a nuvem que estava na frente do povo saiu da frente e foi para trás do povo? Para, primeiro, para impedir que Faraó chegasse. Aquela nuvem ficou ali atrapalhando. Segundo e mais importante, a nuvem foi para trás para que o povo parasse de olhar para trás. Porque se o povo estava ali, olhava para trás
soprar, o mar se abriu e o povo passou. Silêncio, irmãos. Está na prova, está na luta. Muitas vezes, quando estamos na luta, não paramos de falar. E não pare, não diz. Irmãos, aquietai-vos e vede o livramento. Uma vez tem uma pregação dos pastores, agora esqueci o nome dele, Silmar Coelho. Ele diz assim: para o povo ficar em silêncio, nós vamos consagrar água, e a pessoa vai tomar água, mas não vai engolir, vai ficar com ela na boca. E isso vai impedir que ela fale, e ela vai ser abençoada por causa disso. Porque muitas vezes o falar demais impede o agir de Deus. A murmuração demais impede o agir de Deus. O olhar para trás impede o agir de Deus. Temos que olhar para frente. Deus quer que o povo olhe para frente, porque o caminho ia se abrir, era na frente, não era atrás. E muitas vezes nós temos mania de olhar para trás, olhar o problema, olhar a dificuldade, olhar a barreira, olhar que está piorando, olhar que não está melhorando, olhar que está afundando. Irmão, para de olhar, olha para frente, te aquieta, ore e espere no Senhor. E você vai começar a contemplar o milagre de Deus. Vai começar a se abrir, irmão, diante dos teus olhos. Então temos que ter coragem, firmeza e silêncio. E por último, irmãos, atitude. Atitude. O mar se abriu. O mais difícil Deus faz. Agora eu tenho que fazer a minha parte, que sempre é a mais fácil. Marchar, caminhar. É a minha parte, irmãos. Deus, Ele espera o mínimo nosso para fazer o máximo na nossa vida. Diga assim: Deus espera o meu mínimo para me dar o máximo. O máximo é com Ele, irmãos. O mínimo é conosco. Nós é que temos que ter atitude. Nós é que temos que caminhar. Nós é que temos que olhar para frente. Nós é que temos que ter coragem. Nós é que temos que ser firme. Porque o milagre, o impossível, é Ele quem faz. Então, irmão, a parte mais fácil ficou com a igreja. Diga glória a Deus. A parte mais fácil ficou contigo. O mais difícil Deus faz. Sabe aquele coração duro? Não é você, é Deus que quebra. Você só tem que orar. Você só tem que vir. Você só tem que marchar. O impossível Deus faz, irmão. Está vendo aquela doença incurável? Não é você que cura, é Ele que faz o milagre. Você só tem que ter firmeza. Você só tem que ter coragem. Você só tem que ter atitude. O impossível, o difícil, é Deus que faz. Olha, irmão, o mais fácil ficou com nós. Jesus deixou para a gente, porque Ele conhece a nossa força. Ele sabe que nós não somos capazes. Ele sabe que nós somos fracos. Por isso, Ele deixou mais fácil para a gente. E muitas vezes nós não fazemos. Por isso que muitas vezes Deus não livra. Amém? Segundo, Deus cura, irmão. Diga assim: Deus cura. Você precisa de cura? Deus cura, irmão. Ezequias, rei Ezequias, chega o profeta diante dele e diz: olha, Ezequias, arruma a tua casa rapidinho, porque você vai ficar doente, você vai morrer. E logo em seguida, irmão, Ezequias fica doente. Se nós lermos ali no livro, nós vamos ver que quando ele recebe essa profecia, ele toma uma atitude. Qual foi a atitude de Ezequias? Ele dobrou o joelho e orou. Você quer cura? Você precisa de uma cura? Deus espera ser o primeiro a ser chamado por você. Deus espera ser Ele a primeira porta que você vai bater. Deus não quer ser a segunda, a terceira, a quinta, a
Ele quer ser a primeira porta que nós batemos. Ezequias, quando soube que ia morrer, primeira coisa, ele dobra o joelho e fala com Deus. Diga: Deus, tu és o primeiro. Eu nem vou orar para o profeta, nem vou pedir oração para o profeta, não vou atrás de médico, eu vou primeiro buscar o Senhor. E muitas vezes, irmão, nós deixamos Deus por último. Deixamos Deus a última opção. Segunda Crônicas fala do rei Asa. Rei Asa sofreu de uma enfermidade nos pés. A Bíblia não diz o que era, mas era enfermidade de morte. Eu creio que deveria ser uma trombose ou coisa parecida. Nos pés. Aí a Bíblia diz que ele não quis procurar a Deus. Ele foi atrás primeiro dos médicos. Quem eram os médicos daquela época? Feiticeiros, idólatras, cartomantes, pessoas que invocavam espíritos. Ele foi atrás desses primeiro. E a Bíblia diz que ele morreu logo em seguida. Mas Ezequias, que também sofreu uma doença para a morte, em primeiro lugar clamou a Deus e obteve resposta. Irmão, quando nós clamamos a Deus, Deus responde. Quando eu estou enfermo e clamo a Deus, Deus ouve a oração do doente, do enfermo. Deus está pronto para ouvir a nossa oração. E o modelo da oração, ele diz assim: Senhor, por favor, contemple a minha vida, veja a minha vida. Eu sou fiel, eu fiz aquilo outro. Senhor, por favor, olhe para a minha vida. E acabou a oração dele. A oração, irmãos, não é aquela: Deus, o Senhor tem que me curar, eu quero a cura. Ele diz assim: Senhor, por favor, olhe para a minha vida. Olha o testemunho dele. Você quer uma cura, irmão? Diga isso: Senhor, olhe para a minha vida. Veja que eu tenho méritos, que eu tenho crédito do Senhor no Senhor. Ezequias tinha, irmãos. Ele disse: Senhor, olha para a minha vida. Eu fui fiel, sempre andei nos teus caminhos. Mas ele não impediu, ele não obrigou Deus a curar. E muitas vezes nós obrigamos, quase que colocamos Deus na parede para que Ele faça algo na nossa vida. E não é assim, irmãos. Nós temos que pedir. Nós temos que dizer: Senhor, por favor, olha para a minha vida. Porque nós não merecemos nada, irmão. Essa é a verdade. Nós não merecemos. Se vem é pela graça, é pela misericórdia. E Deus olha para a nossa vida e vê: merece. Não merece. Agora esse negócio: não, Senhor, eu quero a cura, tem que me curar. Isso não existe, irmãos. Não existe. A oração de Ezequias, ele dobra o seu joelho, ora e diz: Senhor, por favor, olha para a minha vida, olha para mim, olha meu testemunho. Amém? E logo em seguida a Bíblia diz que a oração foi rápida, mas depois ele chorou muitíssimo. Há um ditado aí que diz que homem não chora. Chora sim, na presença de Deus chora. Aí o mundo diz que rir é a solução para tudo, né? O rir é o melhor remédio. Mas muitas vezes o choro também é um remédio. Muitas vezes o choro tira aquela angústia, aquele peso, tira a pessoa respira depois que chora. E a Bíblia diz que Ezequias chorou muitíssimo. Não foi assim, irmãos. O profeta falou: tu vai morrer. Ele ora, o profeta volta: não, você não vai lá morrer. Não foi assim. Na Bíblia, a palavra está rápida. Mas se nós lermos lá em Isaías 38, nós vamos ver
recebe a profecia, ele ora a Deus, mas ele chega a ser enfermo, ele fica doente, ele reclama de dores no corpo, ele diz que doía muitíssimo, que ele chorava amargamente, mas ele diz algo tremendo: eu não posso reclamar, porque eu tenho uma promessa de Deus, e eu não irei morrer. Qual foi a promessa? Isaías voltou e disse: olha, Deus disse que você não vai morrer agora, Ele vai acrescentar mais um tanto de anos na sua vida. Então, irmão, a oração, Deus em primeiro lugar. Ele cura, mas Ele quer ser o primeiro a ser procurado na sua vida. Ele quer ser o primeiro a ser buscado. Segundo, a oração não é colocar Deus na parede. A oração é falar com Ele, é dizer: Senhor, olha para a minha vida, por favor, tem misericórdia. Faça que nem o Pedro, o cego Bartimeu: tem misericórdia de mim, Senhor. Porque nós não merecemos, irmãos, é pela graça. E segundo, Deus vai dar a vitória, vai, mas muitas vezes não é na hora. Muitas vezes há um processo, e nós temos que crer que o Senhor deu e irá cumprir a promessa na nossa vida. Amém? Deus provê. Prover quer dizer daquilo que está faltando. Precisamos de providência. Todos nós precisamos. Em alguma área que Deus venha e dê a provisão. Eu estava lendo a vida do profeta Elias. Elias, quando Deus seca sobre a terra, Deus proveu para ele sustento. Agora, quando Deus dá providência, muitas vezes Deus nos leva a lugares impróprios, lugares aonde nós não imaginamos, mas Deus nos leva porque Ele sabe aonde Ele nos coloca, aonde Ele nos leva. Deus leva o profeta até o Querite. Querite era um riozinho que poderia secar a qualquer hora, mas Deus levou ele até lá e garantiu a ele água enquanto ele estava lá. Então, irmão, Deus é um Deus que provê, e muitas vezes Ele nos leva a lugares que nós não imaginamos que ali haverá providência. Mas se Deus está no controle, irmão, se Ele é o nosso Deus, aonde Ele nos levar, pode ter certeza, ali haverá sustento. Quando Deus quer prover, Ele usa maneiras que nós não imaginamos. Ele usa situações que nós não imaginamos para fazer o milagre. Ele usou corvos para trazer carne para o seu profeta. Quem imaginaria que Deus faria isso? Mas Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, irmãos, se você precisa de provisão, fica tranquilo no Senhor. Confia nele, porque Deus é Deus de coisa grande. Ele vai te levar a lugares que você acha que não tem jeito, mas Deus irá dar provisão para você lá. Deus vai usar coisas que você não imagina, mas Ele vai fazer provisão. E por último, Deus vai trazer pessoas que você acha que não tem como te ajudar, mas que irão ajudar você. Aquela viúva, Elias falou: será que é essa, Senhor? E realmente foi ela que sustentou ele até quando voltou a chover na sua casa. Amém, irmãos? E por último, Deus vence. Precisamos de vitória. Todos nós precisamos de vitória. O rei Josafá teve uma grande vitória, porque o Senhor pelejou por ele. E hoje o Senhor vai pelejar por nós. Como é que o Senhor diz para ele? Não temas e não te assuste. Nessa peleja, você não tem que pelejar. Apenas me glorifique, e eu farei a obra. Deus é Deus de vitória, irmãos. Por isso que Jó disse: Deus é Deus de grandes coisas e maravilhas incontáveis. Esse Deus que você serve é esse Deus que pode. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Você precisa do que, irmão? O que você quer colocar nessa campanha? Você precisa de livramento? Deus livra.
Você precisa de cura, Deus cura. Você precisa de provisão, Deus provê. Precisa de vitória, está diante do Deus certo. Nosso Deus é um Deus vitorioso. Jamais perdeu uma batalha. Eu quero que você vá entrar nessa campanha com fé. Eu quero que você venha até a frente do altar. E nós vamos levantar um clamor. Pastor, eu quero uma vitória grande. Porque o Deus que nós pregamos é um Deus grande. Se eu quero uma grande vitória, eu tenho que servir um grande Deus. Se eu quero uma vitóriazinha, qualquer deusinho serve. Mas se eu quero uma grande vitória, é um grande Deus que eu tenho que servir. E nós estamos diante desse Deus. Primeiro, nós vamos orar por livramento. Quem precisa de livramento? Você vai colocar na sua mente. Qual é a área que precisa de um livramento? É na família? É livramento na área profissional? Área sentimental, espiritual? Deus é Deus de livramento. E para isso Deus está querendo nessa hora te dar coragem. Porque quem sabe você não tem coragem nem para levantar a cabeça para lutar contra isso. Deus vai te dar coragem primeiro. Quem sabe não são 430 anos, mas quem sabe é 1 ano, 2, 3, que você está nessa luta e isso já fez você perder a coragem. Deus vai te dar coragem primeiro. Depois Deus vai firmar os teus passos. E Deus vai dizer: filho, te aquieta e veja o meu livramento. Feche os olhos. E se você quer um livramento, pense agora na área que você quer esse livramento. Senhor Deus e Pai, Tu és o Deus de livramento. Tu és o Deus que livrou Israel da mão do Egito, com mão forte. E é essa mão forte que está sobre esta igreja. A mesma mão que tirou aquele povo daquela situação. É a mão que vai tirar você dessa situação. Por isso agora, Pai, nós te pedimos, começa a operar no meio dessa igreja. Começa, Senhor, a dar um livramento. Senhor, pessoas que estão cativas, pessoas que estão aprisionadas, pessoas que estão presas pelo inimigo em áreas da sua vida. Pessoas que não são felizes, pessoas que vivem debaixo de uma humilhação. Eu determino agora, em nome de Jesus, a mão forte de Deus na tua causa. Faraó ele simboliza Satanás. E quem sabe o Faraó está na sua vida te aprisionando. E eu ordeno agora, seja qual for a área da sua vida, que o inimigo esteja te aprisionando. Eu determino agora, em nome de Jesus, caia por terra toda obra do inferno, toda maldição lançada, proferida, hereditária, em nome de Jesus, sai da vida dessa pessoa agora. Senhor, assim como tu livraste aquele povo, livra essa pessoa agora. Nós oramos e cremos, temos coragem de levantar a nossa cabeça e determinar o fim desse cativeiro. Irmão, determina agora.
Diga: pela fé eu determino o fim desse cativeiro na minha vida, hoje pela fé. Deus sabe qual é o cativeiro que precisa terminar na sua vida. O cativeiro na família, cativeiro na vida financeira, o cativeiro na vida conjugal, sentimental. Peça para Deus agora, diga: Deus, eu tenho coragem de determinar o fim desse cativeiro, em nome de Jesus. Com o tempo, irmãos, esse cativeiro ficando para trás, Deus está dando livramento. A mão de Deus está operando. Firmeza, irmão. O diabo não vai deixar barato, não. Ele vai mandar o seu exército vir atrás de você. Mas se Deus mandar você caminhar, caminhe. Se Deus mandar você orar, ore. Se Deus mandar você jejuar, jejue. Se Deus mandar você ficar na posição, fica. Porque Deus irá abençoar você. Deus irá cumprir a promessa que Ele tem sobre a nossa vida. O livramento. Deus está operando, irmãos. Correntes estão sendo quebradas. Corrente do desânimo, corrente do medo, corrente da incredulidade. Deus está quebrando agora, irmão. Deus está quebrando aquilo que impedia você de sair desse cativeiro. São correntes espirituais, são âncoras espirituais que te seguravam dentro desse cativeiro. E muitas vezes você tentou fugir, você tentou sair, você tentou mudar a sua vida e não conseguiu, porque você estava presa e algemada. Mas pela fé, o Senhor está fazendo cair agora tudo aquilo que o diabo preparou. Está caindo por terra agora. Maldição hereditária. Antepassados sofreram com isso e hoje é você que está sofrendo. Irmão, está amarrado isso em nome de Jesus. Deus está acabando com isso agora. Diga: eu tomo posse desse livramento. Irmãos, eu estou profetizando. E se você quiser vitória, você tem que tomar posse. Você diz: eu tomo posse desse livramento. Satanás está destronado na minha vida. Silêncio. A partir de hoje, para de murmurar. Para de olhar para trás. O Senhor coloca uma nuvem entre você e esse problema. Para que você, a partir de hoje, olhe para a frente. Se era problema, olhe pela fé, ele solucionado. Olha para frente, irmãos, olha para Jesus. Jesus está à frente, Jesus nunca está atrás, Ele está sempre à nossa frente. Então os nossos olhos têm que estar voltados para frente, para Ele, porque Ele é o consumador, Ele é o dono da vitória e é Ele que vai nos abençoar. Receba o livramento. Muitos estão aqui agora, passando pelo meio do Mar Vermelho. O Mar Vermelho não foi o cordão umbilical cortado. Quando aquele mar fechou, o cordão umbilical foi cortado. A última corrente foi cortada. Alguns estão correndo pelo meio do Mar Vermelho. Outros estão caminhando. Outros precisarão ser ajudados a atravessar o Mar Vermelho.
Mas uma coisa é certa: enquanto o último não chegar do outro lado, o mar não fecha. O mar só vai fechar quando o último chegar do outro lado. Por isso eu digo, tenha firmeza, coragem. Está difícil, não desista. Se você não desistir, Deus segura o inimigo e segura o mar aberto para você passar. Se você desistir, irmão, o mar se fecha e você morre afogado. Você precisa de cura. Pensa agora na área que você precisa da cura. Cura espiritual, cura física, cura no matrimônio. Qual é a cura? Deus cura. Irmãos, eu não sei se você procurou outras portas em primeiro lugar, mas se você fez isso, essa é a hora de você pedir perdão para Deus, porque Ele deve ser o primeiro a ser procurado. Não que você não precise procurar médico, mas em primeiro lugar tem que ser Deus. Se você procurou socorro em outro lugar que não fosse em Deus, irmãos, peça perdão para Ele. Diga: Deus, me perdoe, porque o Senhor deve ser o primeiro na minha vida. O Senhor deve ser a primeira porta de socorro que eu bato. O Senhor deve ser o primeiro refúgio a qual eu me escondo. Agora, irmãos, fala com Ele. Diga para Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, contempla a minha vida. Senhor, olha para a minha vida. Eu sou fiel. Senhor, eu te amo. Senhor, eu abandonei o pecado por amor a Ti. Porque muitas vezes nós não damos preferência às nossas qualidades. Ao contrário, muitas vezes olhamos os nossos defeitos. E é isso que o inimigo quer. Ele quer que nós olhemos os defeitos para que possamos dizer: não somos dignos. Mas quantas qualidades você tem? Quantas coisas você já abandonou por Cristo? Quantas mudanças você já teve na sua vida por amor a Cristo? Começa a dizer para Ele: Senhor, olha para as minhas qualidades agora. Quantas coisas eu já melhorei depois que te conheci? Quantas coisas eu já fiz em prol do Teu reino? Tem misericórdia de mim. E assim diz o Senhor: eu vou te curar e acrescentarei dias à sua vida. Foi a promessa que veio para o rei. Eu te curarei e acrescentarei anos na sua vida. Irmão, é a promessa que Deus nos faz. Eu te curarei. O mais difícil Ele vai fazer. Eu vou te curar e acrescentar dias na sua vida. Pastor, mas a dor ainda continua. O rei, ele continuou com dor, mas ele disse: eu não reclamo, porque eu tenho uma promessa sobre a minha vida. E a cura chegou na vida de Ezequias. Irmãos, Deus é Deus de milagres. Se o médico disse que não dava, se o homem disse que não tem jeito, se a medicina disse que não tem volta, Deus irá fazer a obra. Na nossa vida, a última palavra nunca é do homem. A última palavra pertence ao nosso Deus. Ele cura
Ele renova, Ele restaura, Ele faz novo se for preciso. Se for preciso, Ele arranca o que está estragado e coloca novo. Porque Ele é Deus. Jó já disse, Ele é Deus de coisas grandes. Qual é o teu problema? Qual é a área que precisa de cura? Ore a Deus, tenha fé, tenha persistência, seja firme, seja corajoso, determina a tua vitória. Não caia na primeira dorzinha, não diga não deu certo na primeira dorzinha. Creia na promessa, creia no Deus que está prometendo. Está doendo sim, está doendo, mas eu creio na promessa, eu creio na minha cura. Irmãos, existe um macete nesta área da cura. Eu estava com dor nos meus pés e eu determinei, Senhor, eu quero a cura. E eu senti, irmãos, que algo tocou em mim. Na hora parou a dor e eu glorifiquei, glória a Deus, fui curado, Deus curou. 20 minutos depois começou a querer doer de novo. Eu digo, eu não aceito, em nome de Jesus. O Senhor já me curou e eu tomo posse da minha cura. Irmãos, a dor sumiu. O diabo, ele vai tentar trazer de volta. E se você aceitar e disser, pois é, não valeu, não funcionou, está doendo, irmão, volta e volta pior. Mas se você for firme, corajoso e dizer, eu não aceito essa dor, eu não aceito, Deus me curou, então eu não aceito isso. Irmãos, ela pode insistir um pouco, mas vai ter que sair. Muitas pessoas recebem e perdem, porque dão ouvido ao inimigo. Olham para trás e dizem, realmente não deu certo. Aí, irmãos, a doença volta. A cura acontece. Deus cura. Mas eu tenho que ser determinado. Se você crer, sentir o toque de Deus e a cura, toma posse. Diga, eu tomo posse da minha cura. Irmão, não é câncer, AIDS. Não é impossível para Deus. Deus pode curar. Se eu crer e determinar, Deus pode curar. Se você puder colocar a mão na sua enfermidade, no local da enfermidade, se não puder, coloca a mão tudo no teu coração. E determina agora, Pai, eu determino agora pela fé a minha cura. Senhor, usa a mão dessa pessoa. Coloca o teu fogo na mão dessa pessoa. O fogo consumidor. O fogo que vai consumir essa doença. Vai consumir essa bactéria, esse vírus. O fogo que vai destruir agora tudo que atrapalha a perfeição no corpo dessa pessoa. Senhor, toca aonde a medicina não pode tocar agora. Porque Jó disse que tu és um Deus de maravilhas. Senhor, usa a nossa fé e vai tocando agora, vai caminhando no corpo dessa pessoa. Aonde houver algo que esteja fora do normal, que volte ao normal agora. Algo enfermo que seja curado. Algo que esteja fora do lugar, coloque no lugar. Pai, se for preciso, dá um coração novo, pulmão novo, coluna nova, perna nova, olhos novos, ouvidos,
Você precisa de provisão? Está difícil. Precisa de provisão? Ele é Jeová Jireh, Deus provedor. Deus vai levar você a lugares, a pessoas e a situações que você não imagina, para fazer o milagre acontecer. Deus vai atrair até você pessoas, situações e lugares para você ser abençoado. Diga para Deus qual é a área que precisa de provisão. Senhor, eu preciso de provisão no meu trabalho, nos meus negócios, na minha casa. Senhor, eu preciso de provisão na minha família. Senhor, tenho alguns parentes que estão necessitados e eu preciso de provisão. Diga para Deus. E Deus vai começar a operar, irmão. Enquanto você está aqui orando, enquanto nós estamos aqui orando, Deus está tocando no coração de alguém lá fora. Deus está movendo céus e terra lá fora para nos abençoar. Enquanto Elias estava lá diante do rei, Deus já estava providenciando o querite, Deus já estava providenciando os corvos, Deus já estava providenciando aquela viúva, enquanto o profeta estava lá fazendo a obra, sendo fiel. Deus estava providenciando o milagre, a provisão na vida dele. Então assim está acontecendo hoje. Enquanto nós estamos aqui sendo fiéis, orando ao Senhor, Ele está lá fora providenciando o meu milagre, o teu milagre, a tua provisão. Ele está abrindo portas para você entrar, Ele está fechando portas que não irão te atrapalhar. Deus está providenciando. E você vai ter novidades. E você vai chegar e vai dizer: pastor, aconteceu o impossível. Algo que eu não esperava. Uma situação que eu não imaginava aconteceu na minha vida. Porque Deus providenciou. E Deus é Deus que vence. Batalhas, as nossas batalhas, Deus está assumindo agora. Sabe, irmão, aquela luta que faz anos que você está lutando? Deus está dizendo: filha, não é mais tua não, é minha. Aquele caso que você achava que não tinha mais jeito, Deus está dizendo: filha, não é tu não, eu vou fazer a obra. Agora aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Irmão, Deus está mostrando aqui que tem coisas que vão acontecer que há muito tempo você está esperando. E até hoje não aconteceu. Mas Deus vai mostrar que é Ele quem faz a obra. E eu digo sem medo, até a próxima quinta-feira você vai dar testemunho. Deus fez o impossível. Amém, irmãos? Deus livra, cura, provê e vence. Precisamos mais alguma coisa? Eu creio que não, irmãos. Tudo que precisamos está diante desse Deus. Por isso que Jó disse: Ele faz coisas grandes que não se podem esquadrinhar, e maravilhas tais que não se pode contar. Oh, maravilha! Amém? Aplauda o nome do Senhor. Volta para o teu lugar abençoado em nome de Jesus.
Você entendeu a palavra de Deus? Então o que você vai fazer agora? Se você entendeu a palavra de Deus, você sabe o que tem que fazer agora. Você tem que continuar marchando. Faça a tua parte. Mais fácil. O difícil, Deus começou a fazer. O impossível, Deus começou a fazer. Agora o mais fácil, Ele espera que nós façamos. Não desanime, coragem, firmeza, silêncio, não murmura. E continua firme. Vai trilhando, vai caminhando, vai crendo. Não aceita a derrota, não. Se o inimigo querer mostrar o contrário, repreenda em nome de Jesus. Diga: eu não aceito. Eu aceito aquilo que eu determinei na casa de Deus. Contrário, eu não aceito. E se prepare, irmãos, porque o inimigo ele vai se levantar, irmãos. Eu estou dizendo isso porque eu sei, ele vai se levantar. Ele vai querer colocar o medo, ele vai querer colocar a covardia, porque ele pensa: se eu dominei 430 anos, não é agora que eu vou largar. Então, irmãos, exércitos vão querer atacar você, mas faça que nem aquele povo. Confie em Deus e veja o livramento. Coragem, firmeza, determinação. Continua firme, porque a vitória é nossa. Amém? Graças a Deus.